Ok, boa noite. Desculpem pelos inconvenientes. Eu espero que os outros que ainda não conseguiram estar em linha vão poder se juntar a nós daqui a alguns minutos. Eu não teria feito este live por minha própria iniciativa. Eu não sou um nativo digital como muitos de vocês. É por insistência e conhecimento do meu filho, dessas técnicas, que, enfim, conseguiu convencer-me que era importante responder e interagir com alguns de vocês, sobretudo aqueles que suscitaram algumas questões, algumas interrogações e preocupações em volta de duas questões fundamentais. Primeiro, o silêncio meu ou nosso da filosofia diante deste processo um bocadinho complicado por que o nosso país está a atravessar. E em segundo lugar, por ter publicado ontem, domingo, um podcast sobre o pós-humano ou o pós-humanismo. E alguém perguntava se de facto era a coisa mais pertinente a fazer neste momento. Eu quero dizer-vos duas coisas que não costumo dizer nem partilhar porque são coisas muito pessoais. Há um ano atrás eu fiz uma operação de cancro da próstata e a operação correu, mas neste momento estou com alguns problemas delicados e depois de fazer consultas a todos os médicos nacionais, aqueles que podiam me ajudar nisto, e não tendo encontrado uma solução, tive mesmo que recorrer a alguns especialistas fora de Moçambique. Por isso, estou fora de Moçambique. Então, antes de sair, eu gravei uma série de podcasts. O podcast de ontem sobre o pós-humanismo, o podcast da semana passada, foram gravados antes de sair, para ter a certeza de cumprir com uma obrigação que eu me impus, que é de dialogar sobre questões fundamentais que nos dizem respeito como país, como povo, como continente, até como raça, mas não só, enfim, naquilo que nos apoquenta neste momento, que são as eleições, preocupação grave e legítima, mas também de coisas que acabam indiretamente influenciando sobre o nosso percurso humano como indivíduos, como pessoas, como nação e como continente. Então estou fora de Moçambique e fiz uma programação que faz com que todas as semanas, deveria sair nas quintas-feiras, esta semana não consegui, saio aos domingos e por isso já estava programado, não foi feito de propósito no momento em que ele foi publicado. Há uma segunda questão que eu queria deixar claro. Eu sou filósofo, não sou jornalista, não sou cientista político, não sou sociólogo. E esta diferença é importante. Um jornalista tem que informar imediatamente o que acontece. Um sociólogo tem que dar, digamos assim, o estádio da situação, do momento, de uma sociedade, de um lugar, no mais imediato, do ponto de vista interpretativo possível. E tem que fazer o mesmo, ou quase o mesmo, quem se interessa da ciência política. Uma velha definição de Hegel quer que a filosofia chegue um pouco tarde e tenha preocupações não de partes, por isso não de partidos, mas do conjunto. No nosso caso, do país e da nação moçambicana. É o que tenho tentado a fazer nestes últimos tempos. Eu, depois de ter tentado contactar algumas pessoas para juntos fazermos uma série de questões àqueles que se candidatavam como indivíduos e como partidos, e não tendo encontrado o eco da parte deles, decidi propor uma série de temas que, para mim, deveriam fazer parte do itinerário político necessário e indispensável para qualquer dos candidatos. Falei da renegociação dos nossos recursos com as multinacionais, falei da necessidade de repensarmos muito bem no destino a dar ao nosso fundo soberano, falei em terceiro lugar da separação de poderes, e este tema tem sido uma constante preocupação todo este ano. Nos ateliês filosóficos, desde janeiro até agora, discutimos uma vez por mês com especialistas na área do direito, da ciência política, da sociologia, sobre a questão, a importância e a pertinência da separação de poderes
de uma maneira teórica, mas também no nosso contexto. E por fim, eu estou convencido que nós sonhamos pequeno, que nós sonhamos ainda como pessoas que querem ficar atrás do barco que está a remar em grande velocidade, mas é preciso apostarmos numa educação, darmos condições à nossa juventude para como os de Singapura, da Malásia, da Coreia do Sul, que há 40, 50 anos atrás têm as mesmas condições que as nossas, mas porque os próprios países apostaram em grandes tecnologias, apostaram numa dinâmica de evolução consequente, eles catapultaram-se para lugares cimeiros e hoje o que nós temos no Rovuma é feito pelos coreanos e constitui uma das tecnologias mais avançadas no mundo. O meu quarto ponto é que seria necessário que nas prioridades de cada um dos candidatos do partido houvesse uma educação. Não discutíssemos os que sabem ler, os que não sabem, os que sentam no chão, os que não têm cadeiras nem carteiras, apesar disto ser importante, mas apostarmos numa iniciativa que mobilizasse os 250 mil estudantes universitários que Moçambique tem e que eles fossem a alavanca principal para levantar o país e levantar os mais pobres. É o que tentou fazer o Brasil. Foram os universitários que decretaram a fome zero com Lula e foram os intelectuais, os académicos, que nas grandes nações que se desenvolveram rapidamente tomaram o timor do barco e guiaram o conjunto dos países deles para um desenvolvimento melhor. Estes eram os 4 pontos que eu propus como fizessem parte daquilo que eu chamei a minha campanha eleitoral e que eu sugeria que fizessem parte, digamos assim, do caderno de encargos fundamentais de cada um dos candidatos. Alguns destes pontos foram retomados, outros não, mas isso é a liberdade de cada um ou de cada partido fazê-lo, mas eu continuo a pensar que estes são fundamentais. Ora, o que é que posso dizer, o que é que pode dizer um filósofo que, como dizia Hegel, chega muitas vezes em atraso, se não pensar que o mais importante é o conjunto, o mais importante é o país. As nossas eleições são um caminho, um percurso necessário no nosso processo democrático, mas como em todos os países do mundo, as eleições servem a polarizar, a criar grupos, a fazer divisões. Não se pensa no todo, se pensa nas partes, por isso são os partidos políticos. Vimos isso na França há pouco tempo, ainda hoje há muita dificuldade a formar um governo que possa governar, porque a polarização foi extrema. Estamos a ver isso nos Estados Unidos, e em Moçambique, com ainda mais razão, quer pelo nosso histórico de democracia, não simplesmente polarizada, mas a falta de transparência nos pleitos eleitorais, quer pela suspeita, muitas vezes fundada, de manipulações que foram feitas, não simplesmente nas últimas, do fim do ano passado, mas desde que a democracia começou, depois da Segunda República e da Segunda Constituição. Então, os processos eleitorais servem para polarizar, servem para dividir, mas não podemos esquecer uma coisa importante, é que no fim deste processo, nós temos que nos reunir, temos que nos unir, porque há coisas das quais nenhum moçambicano pode fazer a menos ou pode abdicar. Nós temos que assegurar a paz do nosso país e a sua não divisão. Nós temos que assegurar que a prioridade dos nossos investimentos sejam para catapultar a nossa nação. Temos que garantir que haja medicamentos para todos, temos que garantir, melhorar as nossas infraestruturas, nossos processos de educação, e para fazer isto não podemos estar uns contra os outros. Temos que todos, depois deste processo de polarização quase que a qual estamos condenados, temos que nos reunir, entrar no mesmo barco e termos uma direção e itinerário comum. Só isto pode eventualmente salvar Moçambique da sua crise profunda a que ela está submetida desde praticamente a independência. Nós passamos de uma guerra a outra e praticamente nunca tivemos tempo e paz para decidirmos por nós próprios o que é que queríamos fazer e como queríamos fazer isso. Uma maior dificuldade ainda é que desde a Segunda República nós não conseguimos reunirmos como moçambicanos em volta de uma mesa, traçarmos prioridades em conjunto e dizermos este é o itinerário que queremos seguir. Isto devido às nossas confusões internas, às nossas clivagens históricas, mas também porque há forças internacionais interessadas para que esta unidade não se faça.
A prioridade, efetivamente, tem que ser dos moçambicanos em decidirem-se a juntar-se e a terem um itinerário comum. Determinarmos-nos a lutar contra a pobreza, contra a fome, que continuam a ser a maior calamidade por que Moçambique passa. E para isso, quero insistir, temos que ser capazes de entrar num barco comum. Ora, para que possamos entrar num barco comum depois do processo eleitoral, é preciso fazer a distinção entre a legalidade e a legitimidade. Nós temos que ter um processo legal que se conforme às leis que nós próprios estabelecemos e temos que ser o mais transparente possível neste processo democrático de sufrágio universal. Porque só se formos transparentes daremos legitimidade àqueles que governam para que depois da polarização das eleições se possam reunir todos os moçambicanos através de um processo de busca constante de consensos e remarmos todos em direção a um ponto único e a um ponto unívoco. Se nós não formos transparentes, se nós não formos necessariamente respeitosos da legalidade eleitoral, essas clivagens vão se multiplicar e elas podem meter em causa o futuro do nosso país. Falar de manifestações, falar de revoltas, nós vimos o que aconteceu no Quênia, foram muitos mortos. Nós vimos o que aconteceu na Primavera Árabe, foram simplesmente muitos enganos de transparência democrática, mas no fim, quem se sobrou foram os mais pobres, os mais pequenos, aqueles que têm menos dificuldades. Nós temos que evitar isso. E para evitar isso, não significa simplesmente evitar toda forma de violência, significa rogar aqueles que têm por missão garantir a legalidade dos processos, que o façam e combinem esta legalidade com a maior das transparências possíveis. Não é por acaso que o terceiro ponto do meu manifesto era a separação de poderes. Um dos grandes problemas da nossa democracia, mas de qualquer democracia, é quando os poderes não estão separados. É quando as diferentes forças autónomas, poderes do país, não têm a força e a pujança necessária, em termos de liberdade, em termos também de competência, mas em termos também de isenção. E enquanto nós lutamos ou fazemos força para que a próxima legislatura possa conhecer uma maior separação de poderes com o próximo governo, seja dele quem for, nós precisamos de rogar. Eu lembro do presidente, o antigo presidente da CNE, Mazula, dizer isto aos órgãos eleitorais da CNE, para ser o mais rigoroso possível no cumprimento da lei. O mais implacável possível contra todas as formas de usurpação daquilo que é a vontade de todos. Mas isto tem que ser feito na maior das transparências, porque podemos ser levados uns a condenar aquilo que a CNE faz, porque o partido, o candidato que nós queremos, não é aquele que sai das urnas. E a melhor maneira para que isto não aconteça e que entame a legitimidade daqueles que têm que nos governar, e repito, para que eles possam nos meter todos no mesmo navio, no mesmo barco, para podermos remar contra as insuficiências, as muitas insuficiências que o nosso país tem, a única forma é o cumprimento da lei e chama-se legalidade e transparência. Esta legalidade e transparência que vão permitir amanhã uma legitimidade. Então, o que eu posso dizer aqui é rogar. É rogar àqueles cuja missão é garantir o decorrimento correto dos processos. Aqueles que estão investidos numa missão de garantir para que a democracia se faça e se realize, de cumprirem cabalmente com a sua própria missão. E recordar aos partidos e aos candidatos que se não houver o respeito da lei, se não houver o respeito total da legalidade, que se faz através da transparência, a sua própria legitimidade será entamada. E se assim for, não serão capazes de governar com a aprovação comum de todos os moçambicanos, não poderão governar Moçambique no seu todo, não poderão contar com as diferentes energias e forças que Moçambique tem, mas que delas precisa
para que possamos ser um povo, que possamos ser uma nação que caminhe em direção à sua própria realização. Todas as formas de engano, de roubo, de trafolhices, de enchimento de urnas, são completamente a condenar. Mas da mesma maneira, não temos que nos apressar, precipitar em pedir manifestações, em fazer atitudes de revolta. Façamos força, roguemos e façamos tudo o que está nas nossas possibilidades de maneira legal para que o processo eleitoral, a contagem dos votos, seja o mais transparente possível. E esperemos que isto possa ser ouvido e possa ser ouvido de todos os moçambicanos, de dentro, de fora, aqueles os mais simples, aqueles que têm maior responsabilidade, para que possamos sair deste processo com uma vitória não de um partido ou de um candidato, mas da democracia, quer dizer, da nossa decisão de viver juntos, mas em paz, em tolerância, em concórdia e ao uníssono, tentando lutar para melhorar o muito que temos que melhorar para que Moçambique possa ser o país que todos esperamos, todos almejamos. Esta é a minha pequena conversa que queria ter esta noite para clarificar esta coisa, aqueles que me seguem ou aqueles com quem possa conversar. Aliás, este espaço significa pensar em comum e por isso eu vou ver algumas questões que são feitas e eu vou tentar, na medida do possível, responder algumas, não a todas. Aqui uma pergunta que pergunta quais outras formas senão as manifestações. Há um filósofo, um dos mais importantes filósofos africanos, contemporâneos, Ntonji, que se perguntava o que é que pode a filosofia. Eu acho que nós temos que utilizar todos os meios legítimos e legais que a Constituição nos permite. E se as manifestações são formas legais e legítimas que a Constituição nos permite, então temos que poder fazê-lo. Isto leva-me a um segundo apelo. É que muitas vezes as manifestações em Moçambique são consideradas, se tornam distúrbios. Aqueles que querem manifestar conhecem os processos legais através dos quais tem que se passar para que haja autorização e que eles possam fazê-lo. Mas este apelo volta-se também para aqueles cuja função é garantir a ordem no país, a polícia, para que também não confundam a vontade legítima de cidadãos de querer ter a própria opinião, manifestá-la através de um exercício de cidadania pública com distúrbios que algumas pessoas possam fazer. Se eu, há pouco tempo atrás, roguei para que a CNE fosse o mais ligado à legalidade possível, mas também a maior transparência, o mesmo apelo faço à polícia. É importante que ela seja a polícia da República de Moçambique, que ela se afaste de questões partidárias e que ela permita não simplesmente que a legalidade se exerça, se por legalidade entendemos a legalidade cívica e pública, mas também um exercício pleno daquilo que a nossa Constituição permite. E fazendo este apelo, eu penso estar a estar em sintonia com aquilo que é o espírito da democracia, aquilo que deveria nortear o nosso querer estar juntos e poder fazer valer as nossas próprias opiniões. Aqui muitas perguntas, muitas inquietações, há muitas revoltas e eu posso perceber isso. Mas não me façam, nem permitam que eu diga aquilo que não posso dizer ou que não devo dizer. Não posso aceitar que me digam que os intelectuais não tomam a palavra. O Horácio de Rosário, há pouco tempo atrás, disse que os académicos, os intelectuais tomam a própria palavra. A função dos intelectuais não é ter um Kalashnikov e disparar na rua. O papel dos intelectuais não é substituir-se aos partidos políticos. O papel dos intelectuais é produzir ideias,
produzir saber e deixar que este saber possa iluminar aqueles que exercem funções públicas, aqueles que são regidos ou têm este poder que lhes vem daqueles que elegem, que são o povo. Os intelectuais não podem fazer aquilo que os políticos não fazem, os militares não fazem, os polícias não fazem no lugar deles. Não é o intelectual que eu sou, mas todos os académicos e intelectuais moçambicanos têm a função de exercer a sua função de intelectuais e muitos deles o exercem nas condições que lhes são possíveis ou permitidas, mas não se pode permitir que eles façam mais do que isso. Eu penso que podemos explorar todas as possibilidades que a Constituição nos dá, nós podemos pressionar para que esse direito a sermos cidadãos, não simplesmente a votar, mas a participar no caminhamento geral da democracia, se possa realizar. Isso é legítimo e é importante que o façamos, com todos os meios que a lei nos permite, mas evitemos duas coisas. Evitemos quer cair em violências ou mesmo vontades, mesmo longínquas de violência, mas também evitemos tentar diabolizar seja quem for. Quem errou, quem encheu urnas, deve ser denunciado e devem tirar as ilações da sua própria ação. Mas temos que ter paciência, porque nem sempre aquilo que eu como indivíduo quero é aquilo que as pessoas à minha volta, o conjunto de cidadãos ou dos eleitores fizeram. Por isso, insisto, é muito importante a legalidade, é muito importante a transparência, e é a transparência ligada à legalidade que dão legitimidade e que possam permitir que aquele que governa, ou o partido que governa, possa governar com a anuência de todos nós e possa ser capaz de nos mobilizar todos nós para uma coisa muito mais importante que a questão do nosso país. O processo eleitoral, as eleições, são uma fase necessária na democracia, mas não são o fim. O fim é construir o nosso país. O nosso país está em guerra. O nosso país está em guerra há quase 50 anos. Depois dos 10 anos, 16 anos, os conflitos no centro, agora Cabo Delgado. O nosso país é um dos mais pobres no mundo. Nós não conseguimos educar a nossa população. Nós temos muita criança que não tem 2, 3 refeições corretas por dia. As nossas casas, que não são casas, enchem-se de água quando chove. Nós vivemos porque a comunidade internacional dá-nos esmolas. Nós vestimos aquilo que os outros deitam fora. O nosso país tem muito a caminhar. E é este o objetivo de fundo que faz com que o processo eleitoral seja importante. Mas ele não é a finalidade. A finalidade é meter as pessoas mais competentes, mais capazes, com a aprovação de todos, a guiar este navio. Quando houve as eleições na África do Sul e o ANC não ganhou as eleições, ou pelo menos não teve a maioria no Parlamento, muita gente disse-me: a ANC perdeu. Eu disse: não, a democracia perdeu. Porque a democracia é feita de consensos. Consensos levam muito tempo, são muito lentos, mas são também uma alavanca certa de que, a partir do momento que todos concordamos com alguma coisa, todos vamos entrar num barco comum e vamos poder remar em direção à luta contra tudo aquilo que nos apoquenta e faz de nós um dos países mais, nem digo pobres, miseráveis do mundo. O que eu quero dizer aos mais jovens, sobretudo, é que não percamos de vista o essencial. É justo que lutemos pela justiça se não há justiça neste momento. É justo que lutemos pela legalidade com todos os meios legais que a Constituição nos permite. É justo que nos batamos para fazer valer aquilo que foi a vontade popular no meio das eleições. Mas não esqueçamos o que é fundamental. O essencial não é esta polarização que se faz em cada eleição, em cada parte do mundo. O importante é o que fazemos com as vitórias, é porque que queremos ganhar, queremos pôr um ou outro a governar. Como é que vamos fazer para que depois deste processo de polarização ele seja legitimado e seja capaz de meter todos num barco e levar-nos em direção a um final feliz? Este é o objetivo principal. Eu não vou poder responder a outras questões, vou parar por aqui, porque tenho uma avalanche de questões. Os que quiserem podem continuar a partilhar as próprias observações, as próprias críticas, os próprios dissensos. Isso faz parte do debate democrático. Aliás, não seríamos legitimados
a querer democracia e transparência nos processos se nós mesmos não fôssemos capazes de ser democráticos e ouvir a ideia dos outros, concordando ou não concordando com ela, sermos capazes de ouvir e admitir que as pessoas têm direito a pensar diferente. Vocês estiveram aqui, neste pequeno quarto de hora, meia hora, que eu estive com vocês, aquilo que é meu ponto de vista, é meu posicionamento. Eu penso que uma boa lição de democracia é sermos capazes de nos ouvir uns aos outros e sermos capazes de não estar de acordo, mas de aceitar que o outro diga aquilo que pensa. E é isto, esta diferença que dá gosto, que pimenta, que multiplica as energias, mas que exige de todos nós um consenso para que não percamos de vista aquilo que é essencial num caminhamento e num avanço político, social e, sobretudo, económico de um país como o nosso. Eu vou parar por aqui. Até breve e continuem praticamente a por questões, inquietações, preocupações e, na medida do possível, eu vou tentar reagir, responder e continuar este diálogo convosco. Boa noite a todos e fiquem bem.